Passageiros evacuaram o metrô e um cordão protetor foi colocado em volta do sujeito. Agente Jacob ordenou ao motorista para desligar o metrô. Quando o motorista pareceu confuso, ele ordenou que toda a força do metrô fosse cortada. Os funcionários da Fundação SCP, disfarçados de oficiais de trânsito então, evacuaram o trem inteiro, plataforma e estação de todos os civis. Agentes Strawn, McAbirn, Sinulur Smith e Dr. Guster então tentaram liberar o prisioneiro para fora do trem. Apesar de todos os esforços para isso, persuadir e forçar ele para fora do trem, nenhum esforço teve sucesso. Agente Strawn cessou seus esforços após o prisioneiro ser ameaçado com força letal pelo agente Smith, gritando para seus companheiros agentes: ele não está se segurando em nada, tem algum tipo de parede. Outros agentes pareciam confusos, alegando que o sujeito estava maliciosamente tentando impedir sair, se segurando em uma das barras de suporte. Eles continuaram nesta alegação, até surgir a ideia da impossibilidade disto acontecer, dado que ambas as mãos do prisioneiro estaria algemada nos agentes durante o momento. Como o último e desesperado esforço de retirar o sujeito, os funcionários tentaram desmanchar o metrô, em volta do usuário, através do uso de serras e ferramentas poderosas. Agente Strawn permaneceu com o sujeito, enquanto os outros saíram para ajudar os funcionários da fundação a se preparar. Enquanto o equipamento estava sendo montado e todo mundo virou de costas, as portas se fecharam, e o trem partiu imediatamente e se locomoveu por conta própria. Não foi possível aos agentes alcançarem a próxima parada, e passageiros imediatamente começaram a entrar, apesar dos comandos para se afastarem. Mais tarde agente Strawn foi descoberto caído em uma plataforma do metrô 8 km longe em um estado de coma. Um dos lados de sua algema ainda estava anexada a seu pulso, mas o outro lado estava vazio. Traços de sangue encontrados no metal foi confirmado pertencer ao sujeito. Adendo 342 experimento de metrô 3. Possivelmente devido a um trauma mental de sua perca do sujeito D. 342, agente Strawn se voluntariou para ser a cobaia do próximo experimento, realizando com alguém que conhece mais de nossos termos e procedimentos, poderia providenciar uma melhor comunicação. O 507 aprovou depois do agente Strawn pedir bastante. Agente Erin e Dr. Aber, ambos amigos próximos de agente Strawn, acompanhou ele em sua viagem. A corrida no metrô começou normal o suficiente, apenas Dr. Aber notou que agentes Erin e Strawn pareciam compartilhar um próximo entendimento do fenômeno experienciado por Strawn. Talvez isso seja resultado da amizade próxima. A empatia de agente Erin permitiu que agente Strawn permanecesse coerente e sã durante todo o percurso da corrida, e foi possível acalmar e racionalmente falar sobre os eventos do outro mundo sem quebra linguística ou desorganização das funções mentais. Por esta razão, este experimento foi o mais aproveitado e compensador, e um arquivo cheio de registros da sequência deste evento vivido por agente Strawn pode ser encontrado no documento anexado. Uma nota em particular: agente Strawn não fez esforços para sair do trem, nem mesmo considerou a possibilidade de tentar. Esta aceitação de destino pode ter ajudado a evitar angústia mental, como visto no registro a seguir. Tudo bem, já conseguimos o que precisávamos, agora vamos tentar tirá-lo desta coisa. Não. Como? É muito arriscado. Nós poderíamos ser separados, por feridos. Nós sabemos o que acontece toda vez. Algo mal. Não vou arriscar. Mas ele está indo tão bem. Talvez seja isso, algo sobre força de vontade. Você está se mantendo erguido, você está calmo, você está composto, isso não te controla. Excitado, é isso aí. Isso exige um forte desejo de atravessar o portão. Se existe um teste, não será feito aqui, e sim no final de tudo. Lá é onde ele vai precisar da gente, de nosso suporte. É onde tudo vai acontecer. Olhe, nós simplesmente não podemos deixar ele. Olhe a parada. Eu digo que devemos pelo menos tentar, pelos resultados. Você terá seus resultados, tudo bem, doutor.
Neste momento, os 3 funcionários da fundação tentaram caminhar até a porta. Jesus! Afaste-se. Foi aqui que um viajante desabrigado entrou no trem e machucou Dr. ao cruzar a sala, e quebrou seu pescoço, antes de ser alvejado por agente Erin 4 vezes no peito. Funcionários da fundação esperaram na próxima plataforma e rapidamente evacuaram eles do trem em macas. O viajante morreu no caminho para a base, e apesar de ser transportado em uma ambulância de segurança máxima, seu corpo desapareceu quando passou por uma parte abandonada da cidade, especificamente sob uma estação de trem abandonada. Agente Erin ordenou a evacuação do trem e declarou suas intenções de continuar o experimento sozinho, ficando ao lado de Strawn. Alucinações continuaram conforme a viagem prosseguia. Agente Erin reportou ver sombras cintilantes e estranhos fenômenos, enquanto Strawn reportou mais alucinações evidentes, incluindo ver o rosto de Agente Erin derreter parcialmente e revelar a face de um monstro de chifres vermelho, e os metais e materiais do trem começarem a derreter como serem modelados e reformados de forma estranha. Erin disse que estava com extrema dificuldade de pensar logicamente ou concentrar-se, mas ele perseverou em estar focado e falando com um Strawn cada vez mais desordenado. Este experimento levou à formação da ideia de que o usuário viaja em 2 separados trens. O primeiro, o 4-dimensional veículo da realidade, e o segundo, tal chamado trem das sombras, que sobrepõe no primeiro. Ambos os trens se movem no mesmo ritmo, com os passageiros e funcionários percebendo o outro em vários graus, até o trem real chegar no fim da linha e parar de se mover, enquanto o trem das sombras continua. De acordo com Agente Erin, um pouco após chegar no fim da linha, Agente Strawn começou a vagamente se dirigir para a frente do trem, passando por material sólido no processo. Quando apontou para Agente Strawn, ele ficou perturbado e começou a correr para o fundo do trem. Após chegar na parte do meio do terceiro para o último vagão, Strawn começou a erguer suas mãos para cima contra o ar, alegando que estava já no fim do trem, e dizendo está se movendo, está puxando a estação, e que ele estava impedido de continuar. Agente Erin tentou impedir o progresso de Agente Strawn, mas obteve sucesso apenas em derrubá-lo no chão, onde Strawn rapidamente acelerou em rumo ao vagão da frente, deslizando pelo estômago. Marcas de unha foram depois encontradas no tapete, onde ele arranhou o chão, na tentativa de impedir seu avanço. Agente Strawn passou pela porta do compartimento fechado do condutor, onde ele começou imediatamente a chorar em terror. Agente Erin alegou que nesta hora, ele puxou seu revólver e tentou encerrar por benevolência ao Agente Strawn, mas foi impedido de conseguir fazer algo, por causa do vidro reforçado da porta da sala do condutor. Em seu último relato observado, Agente Strawn disse ter visto uma criatura, parecida como uma enorme aranha, mas usando um chapéu de condutor, olhando de cima do painel, enrolando o Jerry em uma teia, como um casulo, e então arremessando ele pela janela, como se fosse a criatura. Então se virou para Agente Erin e ordenou que ele saísse do trem, momento pelo qual Agente Erin perdeu a consciência de terror. Ele foi mais tarde encontrado amontoado no fundo do trem, com uma arma vazia, continuando a puxar o gatilho com o cilindro vazio, de novo e de novo, até ser confiscado dele por funcionários. Adendo 342-F. Relatório suplementar de Dr. Gunsters. Nós montamos muitas situações para tentar descobrir os controles, parâmetros e ativadores do SCP-342. Primeiro, nós usamos uma companhia de ônibus e um motorista que trabalhava para nossa organização, e tinha um prisioneiro como único passageiro. Nada aconteceu, mesmo quando o tiquete foi rasgado antes de entrar no veículo. Nós tentamos inúmeras outras interações da mesma ideia. Prisioneiros entrando em uma companhia de ônibus, com outros agentes, e nós presenteamos cada um com um tiquete para ganhar entrada. Nós tivemos que falar alto e claro, e até mesmo detivemos a entrada de um dos agentes por falta de tiquete. Ainda assim, o objeto não mudou para o tiquete para o transporte fictício que nós criamos. Depois, nós colocamos passageiros que nada sabiam para entrar no ônibus, usando passagens que entregamos anteriormente. Mais uma vez, o tiquete não mudou, e nosso passageiro conseguiu sair a qualquer momento.
Em seguida, trocamos o motorista de empresa por um motorista contratado por um anúncio de jornal. O motorista parecia confiante a princípio, e estava muito empolgado com a perspectiva que nós oferecemos a ele. Mas quando o prisioneiro subiu a bordo, mesmo em um ônibus cheio ou vazio, o motorista de repente se tornava oprimido e confuso, dizendo que os controles do nosso ônibus era muito avançado ou novo para ele, que ele não entendia o painel de controle, e que ele estava mais confortável com seu próprio ônibus, e não poderia dirigir o que foi cedido, mesmo se o mesmo modelo de ônibus fosse usado. Tentativas de fazer o motorista relembrar como operar o ônibus falharam. Até mesmo um volante de metal foi considerado muito complicado depois desta falha. Foi garantida a permissão para o motorista usar seu ônibus próprio. Fazendo negociações com as corporações e departamentos públicos, em disfarce de funcionários do alto escalão burocrático do governo, programamos horários especiais de quando ele poderia pegar o prisioneiro e quando ele iria parar. Apesar dos líderes estarem de acordo, quando o momento chegou, o motorista se recusou a trocar sua rotina cabeçudos que lidam com papelada. Ele continuou então no presente caminho, dizendo que ele estava muito ocupado, ou não tinha o dia inteiro para ir a uma rota diferente, só porque alguém deu a ordem. Finalmente, nós negociamos com um motorista chamado Buck Fosworth onde ele poderia pegar nosso passageiro em sua rota normal, e que poderia trocar com outro motorista, um dos nossos funcionários, no meio do caminho. Ao motorista Fosworth foi oferecida uma considerável compensação, e foi avisado que falhar em cooperar poderia resultar no fim do emprego. Foi instruído para estar em contato constante com a gente via rádio, e para estacionar o veículo na quinta parada e deixar um de nossos agentes assumir o volante. Olhando anteriormente, percebemos que talvez o ticket estava nos levando cada vez mais próximo ao limite, apresentando situações onde estávamos bem próximos sem nada fazer, na esperança de tudo dar certo, sem mais nenhuma alteração para fazer, até cruzarmos a linha e tudo permitir com que a coisa se torne totalmente ativa. Quando o prisioneiro chegou perto da parada de ônibus, o ticket se adaptou e se alterou para o veículo específico. Depois de perceber que isso poderia significar outra corrida maldita, muitos membros de nosso time cuidadosamente recuaram e sugeriram que deveríamos mandar um agente para acompanhar o prisioneiro. O consenso foi de que nós não queríamos comprometer uma situação já frágil e que poderia falhar a mais simples mudança. Eu vou admitir um defeito pessoal, de que eu estava tentado pela prosperidade de ter nosso próprio controle do fenômeno, e a importância vital dos dados que poderíamos coletar. Infortunavelmente, nossa falta de visão e desejos de não estragar algo importante, talvez uma chance em vida, apenas condenaram outra pessoa. Quando o motorista chegou na quinta parada, ele parou um veículo conforme instruído. Contudo, quando ele tentou sair de seu banco, os freios do carro falharam, permitindo que o ônibus corresse ladeira abaixo, esmagando uma pequena garotinha com as rodas que estava cruzando a rua. A princípio, nós pensamos que isso foi uma tentativa de ataque do SCP-342 contra nós, para nos enganar e retirar o prisioneiro fora de nossas garras. Brevemente depois, nós percebemos um importante fato de que não apenas a criança foi morta, mas que o ônibus ainda continuava em movimento, e o motorista Fosworth ainda estava no comando. Nós tentamos nos comunicar com Buck, mas ele se recusou a falar. Nós pensamos que talvez era por causa que ele se sentia culpado pela morte da criança e estava preocupado com a punição. Então tentamos garantir a ele que se parasse agora, não haveria repercussões. Depois disso, tivemos a primeira palavra dele, um simples não. Nós sabíamos então que teríamos de usar força física para parar o ônibus. Instalamos bloqueios, tiras de furar pneus, nós furamos 2 pneus e temporariamente conseguimos tombar o ônibus de lado. Contudo, de alguma forma ele conseguiu voltar à rodovia e em um certo ponto, nós perdemos ele quando chegou na estrada. Quando ele foi encontrado de novo, ele estava acelerando, indo a pelo menos 130 milhas por hora no meio do trânsito, na contramão. Nesta hora, ele era um perigo para toda a população, não apenas o prisioneiro.
Nós avisamos as autoridades locais a aparecer e perseguir com carros e helicópteros. A última declaração que tivemos dele